O cavalo do além. O vento uivava sobre as planícies desertas naquela noite fria, levantando pequenas ondas de poeira pelo caminho. A cidade de Coldwater, uma pequena comunidade isolada no meio do nada, vivia em silêncio, exceto pelos sussurros ocasionais dos velhos, sentados nos alpendres, relembrando histórias que faziam a espinha de qualquer um gelar. Entre essas histórias, uma lenda prevalecia, passada de geração em geração, a lenda do cavalo do além. O cavalo do além, segundo diziam, era um espectro que aparecia antes de grandes tragédias. Sua presença anunciava morte, destruição e o desespero dos que o viam. Os olhos do cavalo, diziam, brilhavam com uma luz sobrenatural, e seu galope silencioso atravessava os campos sem deixar rastros, como se não estivesse verdadeiramente ali. A última vez que fora avistado, uma grande tempestade havia varrido Coldwater, destruindo colheitas e ceifando vidas. Desde então, ninguém ousava cavalgar nas planícies à noite, temendo que o cavalo pudesse reaparecer. No entanto, nem todos acreditavam nas histórias. Jack Morton, um jovem cavaleiro que sempre achava graça nas superstições da cidade, estava determinado a provar que a lenda era apenas isso, uma história para assustar crianças. Ele era conhecido por seu destemor e por sempre desafiar o que considerava bobagens antigas. Quando ouviu os habitantes murmurando sobre avistamentos recentes do cavalo do além nas planícies, Jack decidiu que era hora de acabar com esse mito de uma vez por todas. Naquela noite, enquanto a cidade se recolhia sob o cobertor de estrelas, Jack preparou seu próprio cavalo, um puro sangue negro chamado Thunder, e montou, determinado a seguir o rastro da lenda. O luar era pálido, quase frio, enquanto ele cavalgava pelas colinas que cercavam Coldwater. A cada passo de Thunder, a grama farfalhava sob seus cascos, mas o silêncio ao redor era tão profundo que Jack mal podia ouvir o som. Ele não tinha medo, apenas curiosidade e uma pitada de arrogância. "Vamos, Thunder", sussurrou Jack, afagando o pescoço do cavalo. "Vamos mostrar a eles que não há nada a temer." Mas conforme avançavam, o ar parecia se tornar mais denso, mais pesado, como se algo invisível pairasse sobre o campo. O cavalo de Jack começou a mostrar sinais de inquietação. Suas orelhas se movendo nervosamente de um lado para o outro, seus cascos batendo com mais força no solo. Jack, tentando manter a compostura, riu nervosamente, mas seu riso morreu quando, ao longe, viu algo. A princípio, ele pensou ser apenas um jogo de sombras, o luar refletindo nas colinas. Mas conforme se aproximava, o contorno de um cavalo solitário começou a se formar na neblina que cobria o campo. Ele estava parado, de costas para Jack, sua figura negra quase indistinguível da noite. E então, de repente, ele se moveu. Sem som algum, o cavalo fantasmagórico começou a trotar, como se estivesse convidando Jack a segui-lo. O coração de Jack deu um salto. O que era aquilo? Ele piscou várias vezes, esperando que a figura desaparecesse, que tudo não passasse de um truque da luz. Mas o cavalo estava lá, sólido e real, e seu galope era tão suave que parecia flutuar sobre o chão. "Não pode ser", Jack murmurou, com a voz embargada. "É só uma ilusão." Mas apesar de suas palavras, algo dentro dele o impeliu a seguir. Talvez fosse a adrenalina, talvez a necessidade de provar para si mesmo que a lenda era falsa. Jack tocou as rédeas de Thunder e deu um leve chute com os calcanhares, ordenando que seguisse o cavalo espectral. Quanto mais avançavam, mais estranha a noite se tornava. A temperatura caía a cada quilômetro, e uma névoa densa começava a envolver tudo ao redor. Os campos, antes visíveis agora, pareciam desaparecer em uma escuridão total, como se o próprio mundo estivesse se fechando ao redor de Jack. O cavalo à frente, porém, continuava seu trote calmo,
sempre à mesma distância, nunca permitindo que Jack se aproximasse demais. E então, o cavalo parou abruptamente à beira de um penhasco que Jack nunca havia visto antes. Era uma falha enorme no terreno, uma fenda que parecia descer sem fim nas profundezas da terra. A figura fantasmagórica do cavalo virou-se lentamente, revelando seus olhos. Eles brilhavam com um verde etéreo, um brilho que fez o coração de Jack gelar no peito. Era como olhar para algo não deste mundo, algo que não deveria existir. O que você é? Jack sussurrou, mais para si mesmo do que para a figura diante dele. O cavalo deu um passo para trás e desapareceu no abismo. Jack se aproximou da beirada, sentindo um impulso inexplicável de seguir a criatura. Olhando para baixo, ele viu um brilho fraco emergir da escuridão, como se algo estivesse chamando-o. Neste momento, Thunder recuou, relinchando nervosamente. Jack olhou para seu cavalo, sentindo pela primeira vez o verdadeiro medo. Talvez houvesse mais verdade nas lendas do que ele queria acreditar. Algo naquela fenda, naquele abismo, estava profundamente errado. Havia uma força ali, algo antigo e maligno. Antes que pudesse se mover, uma voz sussurrou em seus ouvidos. Não era uma voz humana, mas sim um som distante, quase como um rugido do vento, mas com uma cadência que formava palavras. Volte, ou sofra o destino dos tolos que me desafiaram. O coração de Jack batia com tanta força que ele sentia que iria explodir. Tudo em seu corpo gritava para que ele fugisse, mas sua curiosidade ainda o segurava. Ele queria entender o que estava acontecendo, descobrir o segredo daquela lenda, mas o medo começou a tomar conta. No entanto, antes que pudesse tomar qualquer decisão, a terra abaixo dele começou a tremer levemente. Pequenas pedras caíram no abismo e a fenda começou a se alargar lentamente. Foi então que Jack percebeu: o cavalo do além não estava guiando-o para a morte, mas para uma revelação muito mais aterradora. A história que ele conhecia sobre a lenda estava incompleta. Não era apenas um cavalo fantasma que anunciava tragédias. A verdade era muito mais sombria. O cavalo era o guardião de um portal entre dois mundos, o dos vivos e o dos mortos. Todos aqueles que o seguiam, que desafiassem sua presença, eram atraídos para esse abismo, onde suas almas eram aprisionadas para sempre. Jack sentiu uma onda de pânico. Ele estava à beira de ser engolido por algo muito maior do que ele jamais poderia ter imaginado. Desesperado, ele puxou as rédeas de Thunder, tentando afastar-se da beira do penhasco. Mas era tarde demais. Uma força invisível começou a arrastá-lo em direção à fenda. Lutando com todas as suas forças, Jack gritou por socorro, mas o vento abafava sua voz. Quando tudo parecia perdido, o cavalo fantasma reapareceu, surgindo das sombras ao longe. Seus olhos brilhantes fixaram-se nos de Jack, mas desta vez não havia ameaça. Havia compaixão. O cavalo do além avançou lentamente, interpondo-se entre Jack e a força invisível que o arrastava. Um relincho profundo ecoou pelas planícies, e a pressão ao redor de Jack começou a diminuir. De repente, a névoa que os cercava se dissipou, e o cavalo espectral deu meia volta, troteando em direção às colinas. Jack, tremendo de medo e exaustão, soube que o cavalo o havia poupado. Ele estava lhe dando uma segunda chance. Sem olhar para trás, ele montou Thunder e fugiu dali o mais rápido que pôde. De volta à cidade, Jack nunca mais falou sobre o que havia visto naquela noite. Ele sabia que ninguém acreditaria em sua história, mas não importava. A lenda era real, e ele a conhecia muito bem agora. O cavalo do além não era apenas um arauto de tragédias. Ele era um guardião, um protetor de algo muito maior do que os moradores de Coldwater jamais poderiam imaginar. E Jack, com a alma marcada pelo encontro sobrenatural,
Jurou a si mesmo que jamais voltaria às planícies à noite.